não vai funcionar, porque os caras não querem seguir. Os caras não querem fazer. Isso é muito claro, tá? Muito claro. Os caras não querem e assim vai ser. Então, não vejo muita saída. Acho, inclusive, que a solução, o risco é muito grande de eliminação na quarta-feira. O Flamengo também vencia no final carioca o Fluminense por 2-0, né, no placar agregado, porque foi esse o placar da primeira partida, e tomou de 4-1, jogando uma partida estranha, para dizer o mínimo, aquele jogo de volta. E agora o risco é muito grande disso acontecer de novo contra o Grêmio. Porque o Grêmio não vai jogar com o time reserva como jogou hoje em São Paulo. O Grêmio remotivado de uma virada para cima do Fluminense. Aliás, como o Fluminense está mal fora de casa, né? Muito frágil. E o Grêmio vai ao Rio de Janeiro motivado para buscar um resultado, para buscar uma vitória por 2 gols, que possa levar pelo menos o jogo para uma disputa de pênaltis. Então, vai ser um Grêmio mobilizado, levando muito a sério, jogando suas possibilidades de classificação na Copa do Brasil. Então, não vai ser fácil, o alerta está feito, a exemplo daquilo que aconteceu contra o Olímpia, te veio avisando desde o primeiro jogo, lá para o risco do jogo com o Olímpia, a falta de mobilização, os problemas entre os jogadores e técnicos. O primeiro lugar onde você ouviu falar sobre isso foi aqui no canal, a gente alertou lá no primeiro jogo do Olímpia, e o que aconteceu foi isso, né? A eliminação na quinta-feira, numa das partidas mais vergonhosas da história do Flamengo, né? E agora o que a gente viu foi o Flamengo jogando hoje novamente uma partida com muita preguiça, má vontade, primeiro tempo, assim, uma coisa medonha. No segundo, correram mais um pouco, empataram num pênalti. Tem muita gente reclamando que não foi pênalti. Sinceramente, eu não vou entrar nem nessa discussão, porque eu acho que isso é tão pouco relevante no contexto maior, entendeu? Eu achei um pênalti meio imbecil, né? O rapaz, o Michel Araújo, né, colocou a perna no caminho, o Luiz Araújo tropeçou e caiu. Mas, sinceramente, isso até para mim aqui vai ser uma questão menor, não vou ficar discutindo esse tipo de coisa, não. Achei estranha a linha ali do impedimento, ali pouco conclusiva, mas eu acho que o assunto importante aqui na live hoje é a crise do Flamengo, a maneira que o time se comporta, perder, empatar, sinceramente, com o São Paulo reserva, para mim foi a mesma coisa, uma porcaria de atuação, tá? Um goleiro pouco confiável, eu venho falando isso há algum tempo, é um goleiro ainda muito jovem, que ainda tem alguns defeitos, tomou 3 gols de cabeça, o segundo gol que ele tomou foi uma coisa assim, terrível. Hoje, de novo, ele deu o canto todo. O gol do São Paulo, o Lucas foi entrando, gente, o Thiago Maia saiu da frente, o Wesley ainda fez assim, saiu da frente para não fazer a falta, não bloquear o adversário. Foi uma coisa assim muito estranha até, né? Muito estranha. E o Luiz Araújo, que não faz parte da panela, chegou agora, você vê que ele entra no jogo, é outro comportamento. O Bruno Henrique, que me parece um cara profissional que, independentemente de qualquer coisa, ele se empenha. Agora, as atuações do Arrascaeta, do Gabigol, do Ayrton Lucas, do Wesley no primeiro tempo, Thiago Maia, assim, uma coisa medonha, 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 medonha. Uma coisa assim muito estranha, muito estranha. Como eles se comportam, como eles não querem, não querem. É muito claro que não querem jogar com o empenho que você espera de um jogador profissional. E aí chega um cara que é novato, quer mostrar serviço, chuta pro gol. Contra o Cuiabá, ele cortou uma bola, chutou, o goleiro Walter defendeu, lembra? Ainda estava 2-0. E contra hoje o São Paulo, ele faz a jogada que sofre um pênalti, participa de alguns outros lances em poucos minutos. E o Pedro entrou até correndo, tentando marcar a saída de bola, tentando, de alguma maneira, participar mais do jogo, vibrou muito no gol. Observar, interessante que ele tenha essa postura, que ele tente um recomeço depois da terrível experiência que ele viveu, né? Que aí tem 2 coisas que eu sempre digo, são de coisas distintas. Uma, a indisciplina que ele cometeu e mereceu uma punição, e teve. A outra foi a agressão, que é injustificável, uma situação absurda, que jamais poderia ter acontecido. São coisas diferentes, né? Mas o Pedro precisa de uma recuperação e hoje foi importante ele entrar fazendo o gol e vibrando bastante com isso tudo. O Márcio Martins de Souza fala assim: tem gente colocando a culpa no Mauro, como se ele influenciasse na rotina gerencial do clube. Só pode ser um imbecil, né, Márcio? Cara que põe a culpa em mim. Se eu tivesse algum tipo de participação, eu estaria lá, não aqui. Eu seria um diretor, uma coisa parecida. E essa não é a minha praia. Eu não trabalho com isso. Eu sou jornalista. Agora, olhando de fora, o que eu acho que falta ao Flamengo é justamente ter uma hierarquia e um elenco que respeite essa hierarquia. E sem a panela. A panela tem que ser quebrada. Quando você percebe a laranja podre, você atira fora. E eles não fazem isso. Então aquilo vai espalhando. Mudam algumas peças, mas o jogo de panelas continua sempre completo. Porque sai um jogador que se aposentou, um outro que foi negociado, um outro que foi não sei para onde,
mas chegam novos integrantes e vão sendo cooptados. O cara vai compondo com o grupo. Dificilmente o jogador vai ficar do lado de um técnico e contra o grupo inteiro. Entendeu? É isso que acaba acontecendo. Então, você percebe claramente isso. Óbvio que o São Paulo tem culpa, ele não é um bom gestor, ele está fazendo tudo da maneira errada. Esse episódio do Pedro, eu já falei isso várias vezes, é evidente que ele deveria ter chegado para os jogadores, para o Pedro primeiro, conversado em particular, dado apoio a ele. Né? O discurso estava pronto ali. Ele poderia dizer, olha, eu trabalhei X anos, mais de 20 anos, né, com o Pablo, ele foi desligado do clube por decisão do clube, e eu concordei com a decisão, tanto que eu aqui continuo, e eu estou do teu lado. Independentemente da minha trajetória com esse antigo companheiro de trabalho, o que ele fez é desculpável, você foi agredido, vou te apoiar, estou do seu lado, você conte comigo. Se você tiver algum problema, fale para mim, vamos resolver, problema nenhum. Vamos em frente, fazer o melhor aqui para o nosso trabalho e para o clube, de forma profissional e com respeito um pelo outro. Era essa a conversa, mais ou menos, que ele tinha que ter. Ele não chamou o cara para conversar até hoje, gente. Sabe? E a partir do momento que ele conversa com o Pedro, já falar para o grupo inteiro, ó, já nos acertamos, já tivemos uma conversa, mas não. Então, assim, você pode errando errando muito na condução do problema e tudo mais. E, com relação ao time, aí eu acho que é uma questão assim, que independentemente dele trocar muito escalações e tudo, cara, os caras não estão a fim de seguir as suas determinações. Numa escala menor, que não havia um desgaste assim tão grande, o Vitor Pereira, se você lembrar a entrevista do Fabrício Bruno no intervalo do Fla-Flu decisivo do Carioca, o Flamengo já estava perdendo o título ali, e ele fala que o técnico não treinou a equipe para jogar daquela maneira. Mas a equipe jogou daquela maneira, ou seja, ela praticamente não jogou. Então, assim, quando o grupo não quer, quando alguns jogadores não querem seguir aquilo que o técnico manda fazer, não tem jeito. Não tem jeito, porque pura e simplesmente o que acontece? Os jogadores vão para campo e não seguem as determinações. Então, se ele fala, faça isso, não fazem direito. É o que está acontecendo. Isso é muito claro, não vejo solução. Eu acho, inclusive, que seria o caso de pensar numa troca para quarta-feira. Colocar um técnico que agrade esse pessoal para tentar salvar a temporada. Faz um contrato até o final do ano, depois avalia o que vai fazer. Aí, se for mudar para o ano que vem, né, aí muda tudo, muda o treinador, dispensa os jogadores, tem que detectar os jogadores que participam desse motim, se é que ele existe, se é que pode rotular dessa maneira, e reformula o elenco. Eu já começaria negociando esses que têm proposta muito boa. Se de fato as propostas pelo Ayrton Lucas e o Léo Pereira forem reais, negocie. Ah, mas vai ficar com quem? Tem o Rodrigo Caio para a zaga, tem o Pablo, tem o Fabrício Bruno, tem o Davi Luiz e tem o do Cleiton. Então, se sai o Léo Pereira, tem 5 zagueiros no elenco ainda. Ah, mas aí vai sair o Ayrton Lucas, coloca o menino do Sub-20. Não colocaram na direita do Sub-20? Coloca o Zé Wellington, né? O Zé Wellington. Põe ele. Ou compra um lateral aí na Série B, onde for, que saiba jogar de lateral e vai do jeito que for possível. Sabe? Vai buscar um cara do perfil do René, que foi buscar no Sport Recife, quando ele chegou ao Flamengo, lá em 2016, por aí, né? 15, 16. É isso. Um lateral cumpridor ali para jogar, vai ter um jogo ou outro que vai entrar o Felipe Luiz mesmo, aí não renova com o Felipe Luiz, já avisava logo, não vou renovar com o Felipe Luiz, não vou renovar com o Everton Ribeiro, ou não vai renovar com o Rodrigo Caio, vai renovar com o Bruno Henrique, por exemplo, tá? Se for esse o plano. Já avisa logo, acaba logo com tudo, já derruba logo tudo, vai pro pau e vamos embora. Eu acho que tem que ter um choque ali. Muda o técnico, ok, dispensa o técnico, não deu certo, tá fazendo bobagem, beleza, mas os jogadores não podem passar sempre impunes. O que a gente viu hoje de novo no Maracanã foi muito vergonhoso. E são diferentes momentos em que isso se repete. Muito grave mesmo, tá?